Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, dando continuidade às ministrações do nosso discipulado. Aqui, pastor Ivanildo, em Manaus, Amazonas, presidente da Igreja Pentecostal Missionária Fogo e Glória. Iremos dar continuidade com base no Salmo de número 23. Quero ler alguns versículos desse texto para estarmos meditando. Vai dizer, a partir do verso 1: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Eu quero me deter no versículo 1. Quero tomar como base o versículo 1, que desta tradução ele vai nos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós lemos esta tradução, nós temos uma conotação de que a partir do momento em que passamos a servir a Deus, nada vai nos faltar. Nós não vamos adoecer, não vai faltar alimento, não vai faltar saúde, não vai faltar o recurso financeiro, não vai faltar absolutamente nada. Por quê? O verso 1 está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas certamente nos originais da Bíblia, porque esta cópia, este exemplar da Bíblia Sagrada é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia até chegar em nossas mãos. Mas certamente no original ele vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, o Senhor não vai te faltar. Por onde quer que você ande, onde quer que você esteja, Ele vai estar com você. Mateus 28 e o verso 20, Ele disse aos seus discípulos e a nós, a igreja: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz também no Antigo Testamento: ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho, todavia eu jamais me esquecerei de cada um de vós. Ele diz também lá em Isaías, no capítulo 44, que se nós passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Se passarmos pelas águas, elas não nos submergerão. Se passarmos pelos espinhos, eles não nos ferirão, porque o Senhor é conosco. Então, o Senhor não vai nos faltar de maneira nenhuma. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Mas nós estamos sujeitos a passarmos por lutas e por aflições. Jesus mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus não prometeu mar de rosa para ninguém. Jesus não prometeu moleza, para a igreja de maneira nenhuma. Mas Ele nos advertiu que nós seríamos tentados, nós seríamos perseguidos e muitos seriam até mortos por amor do Evangelho, por amor da palavra de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto e o interpreta ao pé da letra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, muitos cristãos entendem que Deus não está sendo fiel, E alguns até questionam: mas Senhor, o que é que está acontecendo? Eu tenho sido fiel nas minhas contribuições, eu tenho sido fiel na tua casa, na tua presença, a minha vida espiritual está no altar de Deus, mas por que me sobrevêm todas essas situações, todas essas provações? Mas quando olhamos para esse texto que está no original, que vai nos dizer que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará, então nós entendemos o seguinte: que não vai nos faltar provações, que não vai nos faltar luta,
todas essas coisas nos sobrevirão. Porque nós não somos melhor que Jesus e nem melhor do que os profetas. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, ele disse o seguinte: não vos entristeçais se o mundo vos odeia, porque antes de vós o mundo odiou a mim e os profetas que vieram em meu nome. Se você fosse do mundo, o mundo te amaria, te abraçaria. Mas como você não é mais do mundo, o mundo te odeia. Então, voltando ao texto base, nós vamos entender que nós passaremos por todas essas aflições, mas o Senhor jamais vai nos faltar. Como também ele não faltou para Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, por uma ordem real, que todos deveriam se prostrar diante daquela grande imagem a qual o rei havia construído, e ao som dos tambores, ao som de todos os instrumentos, todos os povos e nações deveriam se prostrar, diante daquela imagem que o rei havia levantado e adorar aquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecendo o Deus de Israel, eles sabiam que aquilo ali seria uma afronta muito grande se eles se prostrassem diante daquela imagem que o rei havia levantado. Então eles preferiram morrer do que se prostrar. E a Bíblia diz que os soldados os lançaram dentro da fornalha, e o calor era tão intenso porque o rei mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha do que estava. O calor era tão intenso que os guardas que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego não resistiram à intensidade do calor e vieram a morrer. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não sofreram dano algum, nem um fio sequer do seu cabelo foi queimado. E quando o rei olha para dentro daquela fornalha, ele não vê mais apenas 3 homens, mas ele vê o 4º homem. E ele se expressa dizendo o seguinte: ora, não lançamos 3 homens na fornalha? Como é que agora eu vejo 4 homens? E o 4º homem é semelhante, o rei afirma, é semelhante ao Filho dos Deuses. Por que ele usou essa frase no plural? É semelhante ao Filho dos Deuses, porque eles tinham muitos deuses, né? Eles tinham muitos deuses, então ele usa essa expressão. Mas se ele conhecesse o Deus de Israel, se ele conhecesse o Deus Altíssimo, o eterno Deus Criador do céu e da terra, ele teria conjugado o verbo no singular e teria dito: e o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Os estudiosos vão dizer que aquele 4º homem era uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, né? Que Cristo se manifestou algumas vezes no Antigo Testamento, e essa daí foi uma das vezes em que ele foi visto dentro da fornalha de fogo ardente, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, certamente, o Senhor não nos faltará. Então, quando você estiver passando por aflições, por luta, por dificuldade, não entenda que a Bíblia não está se cumprindo porque você está passando por essas situações. Mas entenda que você vai passar pelas situações, mas o Senhor não te deixará, não te desamparará, não te abandonará. Ele passará com você. Amém? Um abraço a todos, uma boa noite, Deus abençoe ricamente, poderosamente a toda a nação brasileira, ao estado do Amazonas, à cidade de Manaus. Um forte abraço, Deus abençoe. Muito obrigado.